Olá, tudo bem? Estamos começando mais um OAB Cascavel Cast, esse espaço de discussão sobre advocacia e também sobre temas da comunidade. Nós estamos recebendo 3 convidados super especiais. Vamos falar de temas relevantes para a advocacia, mas também para você que é da sociedade e que está acompanhando a gente pelo seu streaming preferido, que está acompanhando a gente pelo YouTube ou então pela sua plataforma de áudio. Desde já, obrigado pela sua participação. Lembrando que você pode comentar e interagir com a gente para que nós estejamos sempre sintonizados com você. Vou fazer a apresentação de quem nos acompanha hoje, começando aqui à minha esquerda com o Dr. Alisson Fogaça, que é conselheiro. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, boa tarde, colegas, boa tarde, espectadores. Meu nome é Alisson Fogaça, sou advogado nesta comarca desde 2003, já um pouquinho antigo, né? Tive a oportunidade de trabalhar aqui na OAB, sempre atuando como dativo, até porque o meu escritório fica ao lado aqui, né? Então a gente sempre teve um contato direto com a OAB. Posteriormente, no ano de 2019, eu entrei como conselheiro da subseção aqui. Tive a grata satisfação de presidir a comissão da Advocacia Dativa também. E estamos como conselheiros agora também nessa gestão de 2022 a 2024. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado do convite. Obrigado, doutor. Apresentando também a doutora Carla Schons, que é membro do TED, o Tribunal de Ética e Disciplina. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Michael. Eu me chamo Carla Schons, sou advogada desde 2007. Eu comecei a participar dos eventos da OAB e participei inicialmente como membro e presidente de comissão OAB Vai à Escola. E, se eu não me engano, foi no ano de 2010. Aí depois participei do conselho por 2 gestões. Não me recordo os anos exatamente, são triênios, né? Então, fiquei 2 gestões no conselho e estou atualmente como membro julgadora do TED aqui da 9ª turma. Muito obrigada. Muito bem, doutora. E também apresentando a doutora Daiane Cristina Bertol, que é coordenadora do Conselho de Ética e Disciplina. Doutora, prazer estar contigo e também as boas-vindas. Prazer, Maicon, tudo bem? Então, eu participo da OAB faz uns 7 anos que eu entrei. Eu fiquei no cargo de presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Depois eu participei nesse último triênio, que agora estamos completando o último ano, como conselheira aqui da OAB Cascavel, e hoje eu estou de coordenadora. Eu assumi faz uns 2 meses e pouco o cargo e estamos aí trabalhando com os processos e muito satisfeito. E a minha época de formação 2012, então estou completando aí 12 anos na carreira de advogada. Muito bem, isso vai ser um super bate-papo, né? Todos aqui já participando da OAB, contribuindo com a advocacia e também com uma jornada profissional. Como você que está acompanhando já percebeu, nós vamos falar sobre o Conselho de Ética e Disciplina, sobre o Tribunal de Ética e Disciplina, ou seja, vamos falar sobre o fortalecimento da advocacia, vamos falar sobre uma advocacia cada vez mais unida, forte e direcionada para aquele exercício legal, correto, em prol de tudo que prevê, né, essa profissão que é tão dignificante e tão importante para a sociedade. Eu vou começar pedindo como funciona o Conselho de Ética e Disciplina. Vou dirigir primeiro a pergunta à doutora Daiane. Como é a sistemática? Me parece que é a porta de entrada para qualquer necessidade que envolva questões éticas e disciplinares. É isso, doutor? É isso mesmo. O Conselho ele tem essa finalidade de receber esses processos e instaurar e instruir eles para depois encaminhamento para o TED. Alguns casos que nós recebemos, eles vêm através de reclamações que são feitas por e-mail, pelo próprio judiciário, por uma vara, por alguma questão que o advogado tenha infringido esse código de ética, né, que está lá no artigo 34, as infrações. Aí nós recebemos e depois que recebe, há um parecer que é feito por um instrutor. A OAB ela tem toda uma estrutura enorme para receber esses processos. É interessante falar que o processo ele é sigiloso. Sim. Então, ele tramita com esse sigilo, mas nós estamos aí nos bastidores para dizer que recebemos sempre essas questões de infrações éticas e que há, sim, um grande trabalho feito e estamos aí sempre julgando semanalmente esses casos. Então, eu acho que está respondido, né? É mais ou menos esse o trâmite. A gente pode arquivar preliminarmente os processos quando o entendimento é que não há prova suficiente ou que não tem
respaldo, então é feito sim um caso de arquivamento, mas tem também os casos em que é feito a tramitação e a admissibilidade. O coordenador, que é o cargo que eu exerço no momento, ele recebe do presidente da subseção de Cascavel esses processos pela portaria que me foi designada para eu fazer essa admissibilidade dos casos, tá? Então ele passa por essa tramitação, tendo prova suficiente, a gente dá encaminhamento ao processo disciplinar. É um processo administrativo disciplinar chamado de PAD também. Doutor Alisson, parece que realmente, né, toda uma questão técnica, uma seriedade, um processo que tem toda uma sequência de etapa, até porque você está falando, né, de advogados, de profissionais, de causas eventualmente sensíveis. Como que é essa responsabilidade de se doar por algo que é carregado de tanta importância e tanta responsabilidade? É glorificante, inclusive, porque a gente entende que a gente contribui com a sociedade, né? E assim, nós pedimos para os colegas e para aquela pessoa que entender ser o caso de representação que faça essa formalização, porque, como bem explicado pela doutora Daiane, existem muitas dúvidas. Se houve o cometimento de alguma infração ou não, se aquela conduta ela é infracional ou simplesmente foi um mal entendido. Mas assim, a doutora Daiane explicou bem como funciona a questão procedimental. Então nós precisamos que cheguem até nós as demandas, seja através de uma representação, seja algum ofício, né, para a gente poder dar esse andamento nessas representações. E aí depois vai envolver efetivamente o tribunal a partir desse trabalho, doutora Carla, que é desenvolvido. Isso mesmo, após toda a instrução pelo conselho, né, a ampla defesa, o devido processo legal, então, há prazos para manifestação. O advogado, infelizmente acontece, né, doutores, do advogado representado, às vezes, não se defender. Então, nesses casos, é nomeado um defensor dativo a ele. Então, mesmo que ele não apresente nenhuma defesa, ele será defendido dentro da OAB, né? E, ao final de tudo isso, chega para a gente, então, para a gente levar a pauta de julgamento. Então, nós elaboramos um relatório do que foi debatido e provado e, por fim, proferimos o voto, opinando ali pela procedência ou a improcedência. Nós somos em 8 membros, orgulhosamente 4 mulheres e 4 homens dentro do TED, aqui de Cascavel. E são 3 que votam, né, em cada processo, e aí essa votação pode ser pela procedência da representação ou a improcedência. E ela pode ser por unanimidade, quando os 3 concordam, né, ou por maioria. E sempre que um dos membros discorda do voto do relator, ele então faz um pedido de vistas e profere um outro voto divergente. E aí, numa outra reunião, numa outra sessão, nós nos reunimos novamente para julgar novamente esse caso, e dentre os 2 votos decidimos por aquele que entendemos mais acertado para o caso. E aí o conselho normalmente já encaminha ali então o seu parecer, ele já pode dar um direcionamento mais exato, é isso, né? Para que o TED já observe o todo e já com um indicativo possível. Vem com um parecer já vai com o parecer do instrutor que passa pelo relator. E depois disso nós fazemos uma reunião, e nessa reunião é passado para todos os demais conselheiros, é feita uma votação em que há uma maioria, e daí diante de tudo isso encaminha para o TED. Então é todo um procedimento muito sério, muito trabalhoso, de fato, e muito em prol também de defender essas questões sociais que a gente estava falando. E um ponto que foi trazido aqui, que eu gostaria de destacar, é a questão de chegar realmente à OAB, porque com as mídias sociais, nós temos hoje muitas informações vagando, e a OAB ela só pode atuar quando tem esse processo instaurado. Então, se for um caso que a OAB vai agir ex officio, tem que chegar até a OAB essa informação, que não é por vias de WhatsApp e outras informações. Ela tem que chegar de uma forma oficial para a entidade trabalhar, né? Então, uma questão importante para as pessoas trazerem, né? Já que há essas infrações, então trazer de forma séria aí. E claro, como a gente comentou também, é vedado o anonimato, não pode ser anônimo. Então, quem vier tem que trazer a informação e fazer o requerimento para que tenha esse processo administrativo. Acho que é importante realmente ressaltar esse ponto. Até para evitar, imagino, que o anonimato permita denúncias infundadas ou, eventualmente, todo um desgaste sem necessidade por questões que estão alheias ali ao processo disciplinar. Acredito que é isso a ideia. Exatamente. Exato. E ainda dentro do processo disciplinar, né, doutora, uma vez que chega ao fato, ao conhecimento da OAB, o representante vai ser
a parte, o cliente, ou mesmo o juízo, mas a partir daí, quem dá o impulso é a OAB. E às vezes acontece no decorrer do processo do cliente, do advogado, ou enfim, representante e representado, entrarem em acordo. Esse acordo é vantajoso, é legal que eles tenham se entendido, mas não tem validade perante a OAB, porque uma vez que o fato, né, foi informado o cometimento de uma infração, ainda que haja um acordo, a OAB vai prosseguir com o julgamento para verificar se essa infração houve ou não, porque se ela houve, ainda que as partes tenham se entendido, essa violação ética, ela não é somente contra aquele representante, ela é contra a nossa classe, né, contra toda a sociedade. A OAB tem o interesse de investigar e, se for o caso, punir. E vale destacar todo o sigilo que envolve, né? Imagino que às vezes até poucos tenham noção de tudo isso que a gente está abordando no podcast, acaba sendo uma grande utilidade, né? Porque vocês estão num trabalho árduo, mas precisa ter o sigilo também, né? Obrigatoriamente. Ninguém fica sabendo, né? Mas o processo está tramitando, nós estamos aqui. Acho que principalmente para que não haja o sacrifício da reputação do colega, que a gente está averiguando a conduta, né? E esses processos, em média, quantos assim são julgados? É por semana, é por mês? Como que funciona o volume, doutor Alisson? Na verdade, assim, nós não temos como estipular assim, porque assim, tudo vai depender da produção de provas. Se porventura foi designada uma audiência, por exemplo, e naquele ato não pôde ser realizado por conta de algum atestado, então é bastante assemelhado com o processo judicial, garantido o exercício do contraditório e ampla defesa. Então, assim, ele tem várias etapas. Alguns processos em que não são solicitadas as provas, eles são julgados mais rápido. Ele é instruído mais rápido e chega até a sua fase final mais rápido. Outros processos em que precisa ouvir testemunhas, às vezes em outras cidades e tudo mais, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas não tenho como precisar um tempo de cada processo. Tudo vai depender da situação em concreto. Existe um volume muito grande, doutora Daiane, de processos em andamento, uma média de quantidade? Sim, existem muitos processos porque nós despachamos semanalmente, praticamente diariamente, quem está ali na coordenação, e os relatores, né, cada um que recebe esse processo, que vai ficar na relatoria, também é mensal. Nós temos as reuniões mensais, toda reunião praticamente tem julgamentos, e eles variam ali entre 4, 8... 2 no mínimo, vamos dizer, e fica nessa média. Então são esses, e sempre mensalmente tem os julgamentos, então sempre estão tendo processos encaminhados para que foram instruídos, que vão para o TED, então para eles terminarem lá de analisar e colocar a penalidade, as infrações, julgar, né, da forma como o TED realiza. Aí lá no TED, os números, a doutora Carla poderia esclarecer quantos que vocês fazem, como é que são as reuniões, porque Cascavel realmente nós temos essa dinâmica, daí a do TED, a doutora Carla que providencia. Perfeito. E não significa que todos esses processos que vocês julguem cheguem necessariamente para a gente, porque alguns podem ter um arquivamento liminar, observar que não é um caso de infração, né? Às vezes acontece de chegar algumas representações que não tem um mínimo fundamento, mas que chegam para nós para julgamento em reunião do TED, considerando que o TED, a nossa 9ª turma, abrange não só a subseção de Cascavel, mas outras subseções, Foz do Iguaçu, Toledo, Laranjeiras do Sul, não me recordo agora todas as subseções que são abrangidas aqui, mas a gente tem um volume de 10 a 15 julgamentos por mês, né? Nossos encontros são semanais, então a gente julga de 10 a 15 processos em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas essa é uma média do que chega para nós após a aprovação ali pelo Conselho. E normalmente quais são as situações mais recorrentes, né? O que mais chega tanto para o Conselho como para o TED, enfim, qual a percepção de vocês? Podemos falar em coro. Acho que é igual nós estávamos conversando anteriormente no nosso bate-papo, a doutora Carla também considerou isso, a doutora Daiane também, a questão da prestação de contas. Às vezes a grande maioria das vezes é um próprio mal entendido, em que houve um descuido da parte, seja da parte que está representando, quanto da parte que está sendo representada, em se documentar com relação a valores, a pagamento, a formato de pagamento, formato do serviço, o que seria entregue com aquele contrato de honorários. Então, o que chega para nós, a grande maioria dos processos é isso daí, né, doutoras? A questão da prestação de contas. Às vezes temos alguns, né, que não sei se no senso comum da população esse seja o principal receio de advogado que fica com dinheiro de cliente, até ocorre, né,
do advogado levantar o alvará em processo, não fazer o repasse, mas isso não é o majoritariamente que nós julgamos, né? A maioria das vezes é prestação de contas. E aí, já que temos colegas advogados nos ouvindo, é um conselho, porque eu tenho aprendido muito, eu aprendo muito no TED, né? De fazer no meu escritório. E o nosso escritório já tinha essa prática de sempre pegar procuração e contrato juntos, porque às vezes a gente pega a procuração do cliente e combina ali, faz um pacto de honorários, mas não formaliza. E aí, né, chega lá pra gente, o advogado fala que o percentual de honorários para isso era 20, o cliente fala que era 10 e a gente fica sem ter esse respaldo, coisa que um documento resolveria, né? Sim. Então, mas não só isso, na hora de prestar contas pro cliente, né? Às vezes o advogado até prestou, mas não pegou de acordo, ou um documento assinado pelo cliente. Então, sempre que fizer prestação, repasse de valores a cliente, pode ser às vezes até pelo WhatsApp, né? Mandar um recado, olha, segue aqui, comprovante, tanto ficou a título de honorários, tanto a reembolso de custas e tanto é o seu crédito. Documentar isso. Isso facilita muito para nós o julgamento e elimina muitos processos também que chegam para a gente, poderiam ser já rejeitados liminarmente, né? Exato. E vale também destacar a importância do conhecimento, principalmente da advocacia iniciante, do código, né, de ética, de todo esse regramento, porque às vezes está ali algum detalhe que pode passar despercebido e em algum momento também gerar algum tipo de dificuldade no exercício da profissão. Esse código, ele está à disposição, né? Basta fazer a leitura, por aí. As infrações estão no artigo 34. Eu ia puxar um assunto aqui, aproveitando a oportunidade aqui do podcast, que eu acho que eu fui demandada várias perguntas de colegas, porque a gente sai por aí, você é conselheiro, está na OAB, posso fazer isso, posso fazer aquilo, a questão da publicidade. Tem um provimento de 2021, o número dele é o 205 de 2021. A OAB até trouxe em uma oportunidade um curso de um especialista, mas vale lembrar, porque nós recebemos muitas questões de publicidade feita de forma antiética. Então, precisa de uma atenção dos advogados quanto a esse provimento, o 205/2021, e os artigos 40 em diante do Código de Ética e Disciplina, porque eles regem essas questões de como fazer, porque hoje, com a evolução da tecnologia, há possibilidade de fazer, sim, uma publicidade informativa, só que ela tem que ser feita conforme o provimento determina. E lá tem várias regras. E eu vejo a todo momento nas redes sociais, acompanhando os colegas, a forma de propaganda indevida. Então, cuidado, porque vem muitas reclamações nesse sentido. Hoje é encaminhado para a comissão de fiscalização e a comissão liga, orienta, e caso persista o problema, isso é sim encaminhado e é mais uma infração, está lá no código, então precisa de uma atenção muito grande, de um estudo mesmo, como fazer esse tipo de publicidade. Então é um ponto muito importante, sim, para que os advogados se atentem a essas questões para não sofrer lá na frente um processo administrativo. Ou seja, é permitido, mas existe uma forma, né? Existe uma forma. E o provimento flexibilizou muito, trouxe muito mais liberdade para a nossa publicidade, né? Até tráfego pago. Isso, anúncios pelo Google, não me recordo qual que é o termo técnico ali, mas coisas que a gente antes, primeiro, não podia, não sabia se podia, porque não tinha uma regulamentação, né? Então, o novo provimento veio dizendo, olha, advogados, divulguem os vossos trabalhos, mas de forma com caráter informativo e não naquele sentido de captação de clientela, né? Porque a gente também não está aí, eu achei bacana comentar isso, a gente não está aí para fazer uma caça às bruxas, né? Tem essa orientação, esse primeiro contato, falou, olha, está irregular, vamos se adequar. E aí só vira representação quando efetivamente... E a maioria, pelo que eu colhi de informações falando com o responsável lá da comissão de fiscalização, é que os advogados têm aceitado essas dicas, essa orientação para seguir o provimento. Então, é algo que é positivo para os advogados, porque eles estão, sim, entendendo que, eu não sabia, não é por aí, e eles vão lá e arrumam a publicidade de uma forma que fique educativa, que fique com esse cunho e de uma forma ética, né? E até porque existe o provimento, existe uma lei, existe uma regra, como que o advogado que lida com leis vai dizer que desconhece essa regra? Então, só fazendo um adendo ao que a doutora Daiane falou, nós temos aqui a comissão de fiscalização
fiscalização. Então, essa comissão também averigua essas situações, se há alguma desconformidade, monta um relatório e também pode encaminhar a representação para que seja averiguada pelo conselho a conduta dos colegas. Existe algum canal de dúvidas em relação a isso? É possível esclarecer alguma dúvida? Se pontualmente ficou algo dúbio ou alguma incerteza, é possível submeter algo ou a comissão, o conselho? A comissão de fiscalização, acredito que eles devem estar fazendo esse trabalho já, né? No site da OAB tem um FAQ lá que a gente fala, algumas dúvidas, alguns esclarecimentos constam lá. Então, por exemplo, qual dúvida que você tem, se enquadra assim, o que pode fazer, como que funciona? Alguns, não abrange todas as matérias, porque é muito amplo. Mas dentro do site aqui da OAB Cascavel, como instituição, tem um questionário lá de perguntas e respostas recorrentes. Agora, para mais esclarecimentos, logicamente, a gente sempre aconselha procurar um advogado para ter os seus esclarecimentos, né? Tem profissionais da advocacia que estão palestrando sobre esse tema. Na internet você encontra, a OAB trouxe numa oportunidade, acredito que vá trazer novamente, porque é uma necessidade da classe de se adequar a esse provimento, porque 2021 é bem recente, na verdade. Né? E as questões também de tecnologia, como ela está desenvolvida, né? Como aumentou essa questão da publicidade. Então, é preciso sim que os advogados tirem as dúvidas, façam os cursos e, claro, use da publicidade de forma ética, porque isso é bom para o advogado também. Então, o provimento, como a doutora Carla trouxe, ele foi muito bom para a advocacia, porque ele permitiu muitas outras formas de publicidade que não haviam anteriormente, que era totalmente proibido. E podemos dizer, né, doutora Carla, que a sociedade ganha também quando o advogado está mais presente com uma publicidade informativa, porque você traz um ganho de conhecimento também para essa sociedade que nem sempre entende os seus direitos, os seus deveres, as suas situações, né? Penso que tornou muito mais democrático, né, Maicon? Porque antes, como que você procurava um advogado? Ou aquele renome famoso na cidade, né? Aqueles grandes escritórios, ou então você ia sem, por indicação, e agora você tem a oportunidade de conhecer o trabalho do profissional antes de contratá-lo, né? Saber, porque ele está aí nas mídias, né? Divulgando seu trabalho, explicando as áreas que atua. Então, eu acho que tornou muito mais democrático. Você não precisa mais ter um grande escritório para estar mostrando a sua cara e trabalhando ali na busca de clientes. E, doutores, uma dúvida. É possível algum processo disciplinar, alguma apuração envolvendo estagiários também dentro desse contexto? Como que funciona daí? Quem poderia me responder? É da mesma forma, né? A OAB tem competência para julgar processos envolvendo os advogados e estagiários inscritos no quadro da OAB. Já que você tocou no assunto, eu queria comentar antes, não interferir, não quis interromper, mas a gente fala pouco também de representação de advogado contra advogado. Então, também é uma demanda grande que chega para nós. Além dessa de prestação de contas, é representação advogado contra advogado, que envolve, infelizmente, um advogado que se atravessa no processo de outro. A gente tem bastante. E muitos, por desconhecimento, talvez, né? Eu gosto sempre de dar o benefício da dúvida, porque na faculdade você estuda o código de ética, mas às vezes pode passar batido uma informação bem importante. Se existe um advogado constituído no processo, não pode simplesmente outro advogado entrar e atravessar uma procuração, né? O que é o ideal que faça nesses casos? Também de caráter informativo, já que temos colegas, né, talvez jovens colegas aí que ficam na dúvida de como proceder quando chega até eles um cliente que já tem advogado. Primeiro, buscar um subestabelecimento, que é o documento pelo qual um advogado passa poderes para um outro colega, e se não for possível um subestabelecimento, o cliente pode a qualquer momento trocar de advogado, mas isso deve ser precedido de uma notificação revogando os poderes do antigo profissional, né, do antigo colega, para que daí você junte então uma nova procuração. Esse é o procedimento correto. Fazendo dessa forma, o advogado não tem nenhum tipo de problema ou consequência, porque é o modo correto. Agora, a gente também vê muitos casos de má-fé, né? Que o advogado entra no processo em que outro colega atuou por 5 anos, 10 anos, entra, junta a nova procuração e faz acordo com a outra parte. E aí a gente pune com rigor, né? Nos rigores ali do nosso código. E por falar em punição, como que funciona a parte de penalidade? Existem as penalidades, quais são esses níveis em linhas gerais para quem está assistindo? Doutora Carla poderia... A doutora Carla pode falar. Sou ela que julga lá. A gente tem ali quatro níveis, né? Me ajudem, por gentileza. A punição ali por advertência, né?
que pode ser inclusive em ofício reservado, sem registro nos quadros da ordem, é só, né, um ofício informando, olha, você agiu em desacordo com o estatuto, né? Então, uma simples advertência. Tem a suspensão. A censura temos antes, né? Em graus ali temos a advertência, aí a censura, depois a suspensão e, por fim, a cassação, né? O cancelamento da inscrição. Quando se trata de exclusão do advogado, dos quadros da OAB, aí dentro do Tribunal de Ética, nós temos uma Câmara Especial. Então, que é com profissionais, advogados ali já mais experientes e que já passaram por outras etapas dentro do processo disciplinar, porque é uma punição bastante gravosa, né, a exclusão de advogado. Então, isso é feito por uma Câmara Especial. É exatamente esse o nome da Câmara que julga, né? Quando se trata de suspensão, até a suspensão, nós aqui do TED, da 9ª turma, julgamos normalmente. Já a exclusão é feita pela Câmara Especial. E 3 suspensões seguidas também acarretam a exclusão, né? Então, até a 2ª suspensão pode ser proferida aqui pela 9ª turma. Se numa 3ª suspensão que leve aí a exclusão é feita pela Câmara Especial. E essas suspensões têm períodos, prazos? Tem. 30 dias, 60 dias, e aí vão ser levados em consideração os antecedentes, né, do advogado, se ele tem outras punições dentro da OAB, e ela também pode ser prorrogável. Vamos supor, num caso de falta de prestação de contas, ou que o advogado fique com o dinheiro do cliente. A suspensão é prorrogada até que se resolva, até que preste as contas ou devolva o dinheiro ao cliente. E nesse período o advogado fica impossibilitado de exercer a sua profissão. Exatamente. Se exercer, vai exercer de forma irregular. E, infelizmente, também há casos, né, doutores? Então... E aí é motivo para uma outra representação. Né? Por exemplo, se tiver algum processo em andamento naquele período, mesmo que tenha alguma audiência, alguma situação, ele fica impedido. Exatamente. O cliente não vai ter prejuízo porque outro advogado pode assumir, né, a responsabilidade pelo processo. Mas o advogado não pode atuar enquanto estiver suspenso. E este que é excluído do quadro, ele em algum momento pode retornar? Ou ele tem um período em que ele fica definitivamente longe do quadro da ordem? Ele pode depois solicitar a reabilitação. E aí vai passar por um procedimento que vai ser avaliado, né, as condições dele, se ele pode ser readmitido dentro dos quadros da ordem ou não, mas é possível. Bom, a gente está indo já para o final do podcast, daria para falar muita coisa, né? Mas acredito que a mensagem geral a gente conseguiu passar algumas linhas principais, e eu, assim, indo para o encerramento, gostaria de destacar que, apesar que talvez alguns pensem que é negativo pensar que tem os processos, que é negativo pensar que isso aconteça, na verdade é o inverso, né? Porque se há o processo acontecendo, se os conselhos funcionam, se os tribunais funcionam, é porque a profissão realmente está alinhada para a sua essência e garantindo que o exercício seja adequado. Eu acho que essa pode ser a mensagem final do nosso podcast, doutores. Claro. Exato. Nós temos uma preocupação muito grande, né? Outros conselhos também têm julgamentos administrativos, mas nós, advogados, até por sermos afetos ao processo e à lei, nós tratamos isso com muito zelo. Então, se a advocacia é protegida pelo conselho, a sociedade também é. Então, a existência de um conselho, de um tribunal, é seguro para todo mundo, que os maus profissionais serão excluídos e que os bons profissionais podem continuar atuando e com a tranquilidade e a segurança da sociedade, que são profissionais aptos para estarem no mercado. E o que é interessante, né, doutor Alisson, é que o rigor já começa na entrada, né? Porque já existe um filtro muito grande ali e mesmo depois ainda segue esse rigor e esse entendimento da seriedade da profissão. Né? Exato, principalmente porque nós convivemos em sociedade. Então, se um colega atuou de uma forma errada, se ele cometeu uma infração, nós atuamos no sentido para que ele não cometa essa infração novamente. Porque se nós não fizermos esse zelo que a doutora Carla colocou, esses procedimentos, assim, como bem colocado pela doutora Daiane, se nós não fizermos esse filtro, aí não tem como a instituição ela se solidificar. Então, nós vivemos assim, nós precisamos que haja esse trazimento de informações para nós, se existe algum colega infrator, para que a gente possa averiguar e, se for o caso, aplicar a devida punição para que a sociedade conviva de uma forma mais harmoniosa. A doutora Daiane citou também, né, a importância dos advogados acompanharem os cursos, as oportunidades internas da subseção, porque muitas vezes isso se trata também de forma informativa nesses ambientes, né? Claro.
A OAB sempre trazendo conteúdo. Uma questão interessante que não foi citada aqui, mas assim, existe todo um manual de aconselhamento. Você entra no site da OAB Paraná, tem lá a parte do TED. Dentro do TED ali você tem casos julgados, tem informações que não expõem as partes, mas expõem o fato. E você aprende muito olhando com o erro do outro. Então é melhor que o outro do que você. Então fica a dica, entra no site, dá uma olhada, veja as orientações, tem dúvidas, porque o conselho também serve para orientar, para aconselhar, né? Então também tem tudo isso lá dentro do site, então já está fácil para acesso a essa informação. E a OAB tem os cursos também, com certeza virão mais informações, buscar a fiscalização, a comissão, para tirar dúvidas sobre essa questão que a gente trouxe do provimento e ser um profissional ético, né? Que é o que se espera, essa conduta, que com certeza a pessoa que segue a ética, ela é uma pessoa mais satisfeita com a sua profissão, não passa um perrengue de ter um processo ali, né? Então vale a pena buscar o conhecimento. Muito bem. Dessa forma, vou começar agradecendo a doutora Carla pela participação conosco, por todo o aprendizado, entrega de conteúdo. Tenho certeza que todos que acompanharam estão saindo com mais entendimentos e valorização do trabalho que vocês desenvolvem. Então, obrigado e parabéns, doutora. Imagina, eu é quem agradeço o convite. É uma honra estar ao lado aqui de colegas tão renomados que eu tanto admiro. Muito bem, também agradecendo a doutora Daiane, parabenizando pelo trabalho e que siga com essa energia boa, né, em prol de todos esses desafios. Vamos continuar trabalhando, estou à disposição. Obrigado, Maicon, obrigado, doutora Alisson, doutora Carla, aqui por esse momento, e eu sempre aprendendo com vocês. Obrigada. Doutora Alisson, da mesma forma, obrigado pela participação, obrigado pelo empenho em prol da advocacia. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar na presença de vocês, doutora Daiane e doutora Carla, são pessoas que eu admiro bastante, assim como você também, meu nobre amigo Maicon. Foi uma honra esse convite, prontamente aceitei e espero ter contribuído com a sociedade, com os nossos espectadores aí, e me coloco à disposição também. Muito bem, e agradecemos principalmente, sobretudo, você que está aí do outro lado, seja no seu aplicativo de áudio, seja no YouTube. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Envie as suas sugestões de tema também e faça parte desse espaço que é todo pensado em você. Então, muito obrigado e até a próxima.